Olá, pessoal. Essa é a primeira aula de evolução, introdução ao histórico, e esse é o primeiro episódio sobre ciência e conhecimento. Bom, ciência vem do latim scientia, né, que significa basicamente conhecimento, né, o significado de conhecimento, ou seja, ciência é sinônimo de conhecimento, tá certo? Então, geralmente a gente associa ciência com o conhecimento aprofundado, né, de algum assunto, né, nas ciências naturais, como por exemplo a biologia, a química, a física, a geologia, nós temos um conjunto de conhecimentos que são sistematizados, que foram adquiridos por observação, experimentos, identificação, pesquisa, e são conhecimentos que estão organizados de uma forma metódica, hierarquizada, né, e formulados racionalmente, tá certo? Seguindo o método científico, como a gente vai falar daqui a pouco. Bom, nem sempre foi assim. A busca pelo conhecimento, né, permeia a história da nossa espécie, da espécie humana, desde o princípio, muito antes da ciência. E antes da ciência, os fenômenos que nós não tínhamos como entender, como compreender, eles eram explicados através de causas sobrenaturais, através de seres mitológicos, né? Aqui na mitologia nórdica, por exemplo, nós temos o Thor, que é o deus do trovão nórdico, com seu martelo, né, que seria aquele deus, aquela entidade sobrenatural que seria responsável pelos trovões, tá certo? Então essa é uma explicação sobrenatural que permeia, né, todas as religiões, são vários deuses em algumas religiões, outras religiões têm um deus só, né? Você tem também outras áreas do ocultismo, da magia, né, a astrologia que permeou e orientou muitos reis durante muito tempo, a posição dos astros influenciando o que acontece aqui na Terra. Então são causas sobrenaturais. Com o advento da ciência, principalmente, né, na Revolução Científica aí do século XVI, XVII, principalmente a física, né, as ciências passaram a dominar a explicação do conhecimento, passaram a ter o palco principal para explicar o conhecimento, tá certo? Através de causas naturais, né, causas que a gente consegue entender, que a gente consegue explicar, principalmente através da física, de matéria, força, né, energia, explicações físicas para esses fenômenos, tá certo? Essas causas naturais, essa filosofia de se buscar causas naturais para explicar os fenômenos, é o que a gente pode chamar de naturalismo, tá certo? Ou seja, você vai buscar uma causa natural para explicar os fenômenos naturais, sem apelar para o sobrenatural, sem incluir nada que não seja natural. Esse naturalismo, é importante a gente destacar aqui, existem duas formas, duas correntes desse naturalismo, tá certo? Uma delas é aquela onde você realmente não acredita que exista nada sobrenatural, tá certo? Ou seja, só existe o natural, só existem fenômenos naturais, ou eles têm uma explicação natural, ou eles ficam sem explicação, até que talvez um dia a ciência encontre uma explicação natural, tá certo? Então esse é o que a gente chama de naturalismo metafísico, né, às vezes filosófico, ou seja, um naturalismo onde realmente aquela pessoa, né, que aplica esse conhecimento, que usa isso daí, só acredita em fenômenos naturais, não acredita no sobrenatural, tá certo? Uma outra abordagem que muitos cientistas são naturalistas metafísicos, tá certo? Agora, muitos cientistas, talvez a maioria deles, sejam naturalistas metodológicos, ou seja, apesar de contemplarem a existência do sobrenatural, na ciência, somente explicações naturais são utilizadas, tá certo? Então, mesmo que você, por exemplo, acredite em um deus ou em alguns deuses, tá certo? Você vá, né, muitos cientistas, Dobzhansky, né, vários cientistas aí, a gente pode dizer que eram religiosos, tá certo? Que iam na igreja, no templo, que praticavam sua religião, acreditavam em Deus, em deuses, em seres sobrenaturais, mas, na ciência, usavam o naturalismo metodológico, ou seja, dentro da ciência só existem causas naturais. Então, dentro da ciência só existem causas naturais, quer seja para ensinar ciência, quer seja para fazer ciência, tá certo? Então, você pode... É uma maneira de você... você ter um pensamento científico, um método científico, mas ao mesmo tempo você não impede que você acredite em Deus, acredite em seres, né, sobrenaturais, por exemplo. Muito bem. O método científico, existem vários métodos científicos que foram aperfeiçoados ao longo do tempo. Um método clássico, né, de muito tempo, é o que a gente chama de método indutivo, tá certo? Onde você parte de uma observação particular e faz uma generalização, né? Esse método indutivo, apesar de muito aplicado até o século XX, né, foi criticado principalmente pelo Karl Popper, né, no século XX, porque ele pode levar a erros, tá certo? Então,
o Karl Popper ele trouxe uma nova concepção, que é o que a gente chama do método hipotético dedutivo, que é o método amplamente utilizado nas ciências hoje, onde hipóteses objetivas são testadas e falseadas de acordo com as evidências, tá certo? O exemplo que o Karl Popper gostava de dar é dos cisnes, né, cisne branco e cisne negro. Eu vou dar um exemplo aqui usando onça pintada e onça negra, né, a pantera negra. O que acontece? Se você... as onças pintadas são muito mais comuns, né? Se você observar, talvez você observe 10, 20, 30 onças pintadas e nenhuma pantera negra. No entanto, você poderia talvez, observando 30 onças pintadas, dizer que só existem onças pintadas. No entanto, basta você encontrar uma pantera negra que você vai chegar à conclusão que, né, nem todas as onças são pintadas, tá certo? Então, na verdade, né, o que o Popper chama atenção é que a gente tem, ao invés de tentar confirmar que todas as onças são pintadas, você tem que rejeitar a hipótese de que existam onças que não são pintadas, tá certo? Essa é a base do método hipotético dedutivo e ele é muito poderoso, porque no fundo ele traz um rigor para a ciência, né? Então, você tem lá, né, um esboço aqui do método científico, você tem observações sistemáticas, controladas, né, às vezes experimentos em laboratórios, às vezes experimentos na natureza. Você tem fatos que são verificáveis, né? Você tem hipóteses que podem ser testadas e tem que existir a possibilidade dela ser falseada, e todas essas hipóteses podem formar um conjunto que é o que a gente chama de teoria científica, tá certo? A gente vai ver a definição de teoria daqui a pouco. Essa teoria pode levar a implicações, conclusões, previsões, que novos experimentos, novas observações e novas análises podem levar a novos fatos. Esses fatos podem corroborar a teoria, dando mais apoio para ela, ou não, eles podem rejeitar parte ou todo dessa teoria, e aí você vai ter que reciclar suas hipóteses. Vai ter que voltar para reciclar, fazer essa observação controlada novamente, verificar os fatos e testar as hipóteses para ver se elas vão ser realmente rejeitadas ou não, tá certo? Então é assim que esse método científico funciona. Em relação à teoria, a palavra teoria é um erro muito comum, né? A palavra teoria tem diferentes significados, certo? Quase opostos. Quando a gente fala de teoria no sentido coloquial, informal, que as pessoas usam, é esse primeiro significado aqui. É uma construção imaginária, uma fantasia, um sonho, uma coisa que não é realidade, né? Então o cara vive de teoria, não enfrenta a realidade, né? Ah, não, isso daí é só uma teoria, nunca foi comprovado, né? Isso é muito comum, esse é o sentido informal da palavra teoria. No entanto, na ciência, uma teoria científica é uma explicação bem substanciada de algum aspecto do mundo natural que já foi testada e comprovada o suficiente para você aceitar como uma verdade científica, tá certo? Então é exatamente o oposto, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, né, fala que não acredita na evolução, que isso é só uma teoria, né, ela está usando, infelizmente, né, ela está usando o conceito informal de teoria para uma coisa que, na verdade, está completamente errado, né? Então, evolução é uma teoria não no sentido informal. No sentido informal, ela é uma realidade, ela é um fato, tá? Mas no sentido científico, ela é uma teoria científica extremamente sólida, que nós vamos ver na próxima aula sobre o impacto dela na biologia. Então a ciência é extremamente rigorosa, tá certo? A ciência baseia-se em testes de hipótese. Então, na verdade, a primeira coisa quando você acredita numa hipótese, né, quando você acha que aquela hipótese pode explicar alguma coisa, é você duvidar disso, né? Você tem que trabalhar com a hipótese nula, com a hipótese que, na verdade, não é aquilo que está levando a esse resultado. E você tem que rejeitar essa hipótese nula, aquela história de você procurar uma onça preta ao invés de tentar achar só onças pintadas, tá certo? Os seus resultados têm que ser baseados em dados robustos, não basta você olhar 1, 2, 10 onças pintadas, talvez você tenha que olhar 100, talvez 1000, talvez 10.000, talvez 100.000, tá? Dependendo da raridade das panteras negras, você teria que olhar muitas onças, tá certo? Você tem que fazer análises estatísticas para poder ver se o que você está observando de fato, né, qual que é a probabilidade do que você está observando ser, né, real, ser verdadeiro, ser realmente significativo, tá certo? O seu trabalho vai ser revisado por pares, pessoas que conhecem mais daquele assunto do que você, tá certo? Vai levar um crivo de um editor extremamente rigoroso. Então, a ciência é extremamente rigorosa, né? Ela se autorregula e ela é extremamente rigorosa, tá certo? Bom, então, o conhecimento científico não é uma opinião, tá? Para o conhecimento científico não interessa a minha opinião, a sua ou de qualquer pessoa, tá certo? É algo que independe de opinião, né? Ele pode mudar com o tempo, né, as coisas mudam, a ciência avança, ela não está estática, né, então esse conhecimento vai avançando,
ele não é democrático, ele independe do número de pessoas que acreditam ou não em determinado assunto, então não adianta mesmo que grande parte da população da Terra, por um acaso, acreditasse que a Terra é plana, a Terra não é plana, não tem como, né? A ciência já demonstrou há 500 anos que a ciência demonstra que a Terra é uma esfera, né? Não é plana, certo? Esse conhecimento não é dogmático, não precisa de dogma, não é um dogma acreditar que a Terra é esférica, isso é ciência, isso não é dogma, né? Dogma é acreditar que ela é, por exemplo, plana, isso é um dogma que você só não vai deixar de acreditar nisso se você realmente não quiser fechar os olhos para qualquer outra evidência. Mas as evidências são abundantes, então ele não é dogmático. Por exemplo, algumas pessoas argumentam que jamais você vai conseguir, por exemplo, derrubar uma teoria científica altamente aceita como a de Darwin, por exemplo, né, ou a evolução. Você não vai conseguir derrubar essa teoria porque você não vai, né, o meio científico não vai dar espaço para você. Isso não é verdade, né? Por exemplo, aqui tem um artigo publicado em 69, cujo título é exatamente isso, Evolução Não Darwiniana. Ele apresenta as bases da teoria neutra da evolução molecular, ou seja, isso daí vai contra, né, a bem estabelecida evolução por seleção natural. Sim, a ciência aceita isso daí, desde que seja bem fundamentado, seguindo o método científico, baseado em fatos e evidências convincentes, ele vai ser aceito pela ciência, tá certo? E finalmente o conhecimento científico não é perfeito, tá? Ele é assim, a ciência erra, mas o interessante da ciência é que o método científico leva a uma correção dos erros da ciência, né? Porque um experimento ele tem que ser, uma ideia ela tem que ser replicável, né? Você tem que encontrar, então se você encontrou determinado resultado, outras pessoas têm que encontrar a mesma coisa. Se elas procurarem aquilo e não encontrarem, aquilo vai ser questionado e eventualmente aquilo vai cair. Aquela ideia vai cair se ela não for sustentada com novos fatos e novas ideias. Então a ciência ela vai se autocorrigindo com o tempo, tá certo? Então eu acredito que seja uma base muito sólida para a sociedade, porque independe das concepções, das preconcepções de cada um. Bom, essa foi então a primeira aula sobre ciência e conhecimento. Então na próxima aula a gente vai focar na evolução como eixo integrador da biologia.